Graças a paz, queridos, nós estamos aqui para darmos sequência no estudo do nossa carta de Paulo aos Romanos. Na semana passada nós estivemos juntos e estivemos falando sobre os primeiros versos desse primeiro capítulo, onde Paulo está se apresentando àqueles irmãos lá de Roma. Ele escreve essa carta e escreve então as suas credenciais, falando o que ele era, qual era o seu chamado. E agora, a partir do verso 8º, Paulo começa a falar àqueles irmãos e, em primeiro lugar, ele começa a falar com aqueles irmãos o que ele tinha ouvido falar, porque Paulo, como nós dissemos no estudo passado, ele ainda não conhecia os irmãos que estavam em Roma, mas ele ouvia falar, ele já estava informado de que lá existia um grupo de filhos de Deus, tementes a Deus, e eles, chegou ao conhecimento de Paulo como eles eram. Capítulo 1, verso 8 diz assim: antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus é a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês. Queridos, aqui o apóstolo Paulo, ele está falando àqueles irmãos, e ele está falando que chegou ao conhecimento dele a fé que eles tinham, né? Paulo está elogiando a vida que aqueles irmãos lhe tinham. Paulo está reconhecendo como eles viviam na dependência de Deus, né? E, sobretudo, nós devemos lembrar que eles viviam em Roma. Roma era a capital do mundo de então, com muitas facilidades, era uma grande cidade, uma cidade cosmopolita, tinha tudo e todos os recursos para que eles vivessem uma vida dissociada de um compromisso com Deus. Mas não, Paulo está reconhecendo e fala: olha, no meio de tantas situações, vocês têm revelado fé, e o mundo inteiro está ouvindo da fé de vocês. Então, esse primeiro contato que Paulo fala, olha, eu tenho ouvido e ouvido falar de vocês, e tenho me alegrado com aquilo que eu tenho ouvido a respeito de vocês. E no verso 10, 9 e 10, Paulo fala assim: eu sempre me lembro de vocês em minhas orações e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Paulo, então, ele está falando: olha, eu tenho ouvido coisas boas a respeito de vocês e eu oro para que vocês cresçam, e eu oro para que eu possa visitar, ver vocês, né? Paulo, ele está ali dizendo: olha, eu tenho uma vontade profunda de estar com vocês. Aliás, Paulo fala: olha, eu já tentei algumas vezes ir, mas fui impedido. É o que está lá no verso 13. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Paulo traçou planos para ir visitar, mas não conseguiu. Mas agora, ele fala: finalmente vou, pela vontade de Deus, eu agora vou visitá-los. Queridos, aqui nós vemos que muitas vezes nós planejamos até boas coisas. Paulo queria visitar aqueles irmãos no passado e tal, mas não conseguiu. Nem sempre nós conseguimos realizar aquilo que nós planejamos, até quando uma coisa parece nos ser boa.
mas a gente não consegue realizar, porque não é o momento de Deus. Lá no início, quando nós estudamos Atos, Deus chamou Paulo, Paulo teve um encontro com Deus e tal, e lá no início Deus já tinha dito que Paulo seria separado para o evangelho entre os gentios e que importava a Deus que ele comparecesse entre autoridades e tudo para testemunhar. E agora era a vontade de Deus que ele fosse para Roma. Então Paulo está entendendo, pela autoridade e pela vontade de Deus, eu vou estar aí com vocês. Então isso nos leva a entender que nem sempre o que nós planejamos é o que nós conseguimos fazer, mas a nossa vontade tem que estar submissa ao querer de Deus. Paulo, naquele momento, não conseguiu, mas no momento de Deus, o que Paulo gostaria de fazer, ele fez. Assim acontece comigo e com você também. Nós planejamos coisas, mas no momento de Deus é que essas coisas vão acontecer, se estiver no plano de Deus. Se não estiver, Deus vai nos colocar outras situações para que nós consigamos realizar e caminhar na presença dele. Então Paulo está dizendo aqui, olha, eu quero ver vocês. Paulo está a vocês, a fé de vocês, a fé que eu tenho ouvido falar da fé de vocês, isso tem me inspirado, eu quero estar com vocês. Existem pessoas assim, queridos, que pela vida que elas têm com Deus, nos inspira e nós desejamos estar com elas e ouvi-las. Por quê? Porque aquilo nos fortalece. E é bem verdade que tem outras pessoas que nem tanto, né? Mas existem pessoas que nos cativam e que nos atraem pela vida que tem com Deus. A gente percebe isso. E Paulo estava ouvindo falar daqueles irmãos exatamente isso, vida com Deus, e isto atraía Paulo. Por isso Paulo está querendo visitar e ali estar com aqueles irmãos. No verso 11 e 12, Paulo diz assim: anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Paulo queria vê-los para ensinar, para transmitir a eles algumas coisas, mas também ele queria estar com eles para aprender. Imagina você, queridos, apóstolo Paulo aprendendo, um homem usado por Deus, fez diversas viagens missionárias, teve diversas experiências tremendas com Deus, e ele está falando, olha, eu quero ir visitar com vocês porque eu quero aprender com vocês. Não é? No mundo, queridos, sempre nós temos coisas a aprender e a ensinar. E aqueles irmãos, pela fé deles, eles estavam ensinando o mundo longe deles. E Paulo ouviu falar disso. E Paulo desejava estar com eles para aprender com eles. E, queridos, é bem verdade que hoje existem pessoas que se acham muito espirituais. Pessoas que têm muito a ensinar. Têm uma bagagem tremenda, mas acham que não tem mais nada a aprender. E nesse texto, o apóstolo Paulo está ensinando que um líder verdadeiro é alguém humilde, que sempre está pronto a ensinar, mas também sempre está disposto a aprender, seja com quem for. O apóstolo Paulo não tinha nem noção quem eram essas pessoas, só tinha ouvido falar delas. Ele fala, eu quero estar aí, eu quero ensinar vocês, mas eu quero aprender de vocês, eu quero aprender com a fé de vocês, porque vocês vivem numa cidade difícil, numa cidade complicada, numa cidade onde a facilidade para estar em descompromisso com Deus é muito grande, mas vocês têm influenciado o mundo com a fé de vocês, eu quero aprender com vocês. Nós sempre temos algo a aprender, seja quem for. Não existe aquele que não tem ainda o que aprender, mas também nós também sempre temos algo a ensinar. E então nós precisamos aprender a viver como homens e mulheres de Deus, em humildade, sempre disposto ou disposta a receber ou a dar uma contribuição na vida de alguém ou de alguém para a nossa vida.
Em seguida, então, o apóstolo Paulo chega, na verdade, no coração da sua epístola. Versos 16 e 17 é o coração da epístola, mas na verdade é o coração dos escritos de Paulo. Ele diz assim: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Porque o evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que desde o princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Queridos, a primeira coisa que Paulo fala aqui nesses versos é que eu não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque no início do evangelho, querido, lá no início, aqueles que eram associados ao cristianismo eram pessoas não muito bem quistas pela sociedade. Tanto é que Jesus Cristo ele foi pregado no madeiro como um perturbador, como alguém indesejável. E aquele tipo de morte que Jesus morreu, que foi a morte de cruz, não era para as pessoas boas, era uma morte para a escória da sociedade. E assim, os seus seguidores levaram esse estigma. E Paulo também tinha isso. Mas ele fala, eu não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque ele fala, porque o evangelho é que transformou a vida dele. Hoje em dia, que nós temos muitos cristãos que nós precisamos descobrir que ele é cristão. Na verdade, é um crente, agente secreto, né? Aquele que a gente precisa descobrir, porque ele não fala para ninguém, não testemunha a ninguém, ele só quer receber, ele fica na encolha, ele nunca se revela, nunca fala nada. É um crente que precisa ser colocado à prova para entender o que é ser cristão. Na verdade, queridos, o apóstolo Paulo continua falando aqui, ele fala, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, do judeu e do gentio. O apóstolo Paulo está dizendo, o evangelho, ele salva a qualquer um, a todas as pessoas. Não há acepção para Deus, não há acepção para Deus. Ele salva tanto A quanto B, bom e ruim, gente influente e gente desprezada. Ele salva a todos. Pense, queridos, naquele jovem rico que ele queria seguir Jesus. Jesus falou assim, vem tudo que tem, depois você vem e me segue. A Bíblia não fala que aquele rapaz tomou uma decisão. Diz que ele saiu triste. Ao mesmo tempo, aquele reconhecido malfeitor, reconhecido por ele mesmo, alguém que merecia morrer na cruz, que estava sendo crucificado ao lado de Jesus, ele reconhece Jesus, fala, Jesus, né? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde, olha, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Queridos, Jesus ali deu a oportunidade de salvação, tanto para um quanto para outro. O Senhor transforma aquele que é acessível. Pense na pior pessoa que você conhece. Pois bem, essa pessoa que você conhece é uma pessoa ruim, uma pessoa má, uma pessoa violenta. Ela pode ser transformada em uma pessoa admirável. Ela pode ser transformada pelo poder de Deus. No Evangelho é revelada a justiça de Deus. E a justiça de Deus, nós seres humanos, entendemos como justiça, darmos às pessoas aquilo que elas merecem. Mas como eu falei, o jovem rico, né, e o ladrão da cruz nos mostram uma coisa um pouco diferente disso. Né?
a justiça de Deus, ela se revela em nós, não porque nós somos bons ou porque sejamos maus. É de acordo com a decisão que tomamos diante das propostas que Deus tem para a nossa vida. Então, Deus tem propostas para mim e para você. É diante das decisões que nós tomamos em face dessas propostas de vida que Deus tem para a gente, de fidelidade, de amor, de bondade e tal. São propostas que Deus tem para nós. De acordo com isso, é que a bênção de Deus se revela em nós ou não. Então não é porque somos bons ou maus, é porque nós desejamos ou não nos submetermos a Deus em fé. E aí é que está a questão, qual é a grande proposta de Deus para nós? É o que revela aqui o verso de número 17, o justo viverá pela fé. Essa é a grande proposta de Deus para todo o que crê, viver pela fé. Viver pela fé. Essa é a grande proposta de Deus. E lá em Hebreus capítulo 1, verso 1, capítulo 11, verso 1, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que se prova, ou que esperamos, e prova daquilo que não vemos. Então, a fé é que nós vamos acreditar pela fé que tudo veio de Deus, tudo vem de Deus, tudo provém de Deus. O verso 2 desse mesmo capítulo 11 diz assim: pois foi por meio daqueles antigos que recebemos bom testemunho. Pois, verso 3, pela fé entendemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do visível. Tá? Então, nós entendemos pela fé que tudo veio de Deus. Eu não estava lá, mas eu creio. Por quê? Porque pela fé eu não estive lá, mas eu creio que foi Deus que fez. E como Ele fez, como está narrado na palavra, eu creio. Então, é fé. Então, o verso 4 diz assim: pela fé Abel ofereceu, né? Pela fé Abel ofereceu sacrifício a Deus. É pela fé que nós oferecemos coisas a Deus. Não é porque pela fé nós não estamos vendo coisas, mas pela fé eu ofereço o meu amor, eu ofereço a minha obediência, eu ofereço a minha vida a Deus. Pela fé, é fé. Não é porque vemos, mas porque cremos. Pela fé, nós oferecemos a nossa vida a Deus, nós oferecemos o nosso melhor a Deus. E o verso 6 ainda diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então é pela fé que eu creio na existência de Deus. É pela fé que eu creio na existência de Deus. E mais, é pela fé que eu obedeço a Deus. E é pela fé que eu creio que Deus vai me abençoar, vai me recompensar por viver em obediência e submissão a Ele. É pela fé. Então, nós vemos isso. E lá no verso 35, nós vemos assim: uns foram torturados. Por quê? Por causa da fé. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram arrancados e colocados na prisão. Outros foram apedrejados, cerrados pelo meio e postos à prova. Mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e pelas grutas. Todos estes receberam um bom testemunho por meio de sua fé. Muito bem, queridos. Nós então temos que viver pela fé. Essa é a grande proposta de Deus e que Paulo coloca para nós. Se nós queremos ter uma vida real com Deus, nós precisamos exercitar
a nossa fé. Fé é ter certeza naquilo que Deus fala. Nós não tivemos na fundação do mundo, mas eu creio que o mundo foi criado por Deus. A Bíblia não estava lá quando ela foi escrita, mas eu creio que ela é a palavra de Deus, porque o próprio Deus me testemunha que isto é verdade. Então, queridos, todos nós somos chamados a viver em fé. Eu sou chamado para viver em fé, você é chamado para viver em fé. Por quê? Porque é o poder de Deus em nós que nos habilita a viver na dimensão do reino de Deus. É pela fé que nós somos habilitados a viver nessa dimensão de fé, do reino, das coisas que se realizam. As coisas não se realizam porque eu ou você temos capacidade, ou eu e você somos poderosos, mas porque Deus age em nós e por nosso intermédio as coisas acontecem, sejam elas difíceis ou fáceis, porque para Deus não existe essa dicotomia de bom, mal, certo, errado. Para Deus existe uma vontade perfeita. É isso que Ele quer que nós vivamos, mas isso só é possível fazer por meio da fé. Nós vamos parar por aqui. Eu quero desejar a você que você viva nessa dimensão de fé. Aqueles irmãos de Roma viviam uma grande cidade muito difícil, assim como nós vivemos. Um tempo complicado, lá era a capital do império. Nós vivemos no Brasil e nós, sobretudo, vivemos aqui no Rio de Janeiro, numa grande cidade, ou São Paulo, ou Mato Grosso, ou Porto Alegre, ou Salvador. Grande cidade, cheias de influência. Mas é no meio dessa cidade, no meio desse povo, dessas coisas adversas, é que nós precisamos testemunhar e viver em fé, mostrando que o Senhor é Senhor de tudo e de todos, e a nossa vida não é vivida e nem desenvolvida dissociada da graça de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te faça entender que sem Ele não é possível. Tudo é possível àquele que crê. Deus te abençoe.